Olá, pessoal! Vamos continuar então com a nossa prospecção a respeito das casas astrológicas, o aprofundamento desse conhecimento tão importante na astrologia, tendo como base a conexão entre casas de um mesmo eixo. Aqui nós estamos falando do eixo das casas 3 e 9. A casa 3 ela se refere ao pensamento, à mente, ao nosso processamento de informações e conhecimentos. Por sua vez, a casa 9 a partir desse processamento de informações e conhecimentos, ela vai formar nossas verdades pessoais, a nossa visão de mundo, crenças, prejuízos, formação, religião e o entendimento aí avançado que a gente chama de sabedoria, tá? Então, é um caminho, né, da casa 3 para a casa 9 e também, por que não dizer, da casa 9 para a casa 3, que é um caminho muito importante também, por isso que eu chamei a atenção, no caso aqui desse eixo, uma análise a respeito da fé e do empirismo, certo? Que são a fé e empirismo, ou seja, a fé, as crenças, principalmente religiosas, né? E os prejuízos também, contidos aí na Casa 9 e o empirismo, ambos, apesar de serem desconectados, apesar de serem antagônicos, eles fazem parte da Casa 9. Porque aí isso vai depender, por exemplo, de uma pessoa de uma pessoa religiosa, de uma pessoa que acredita, que tem fé, né, nas doutrinas de determinada religião, e naquela pessoa que se volta para as suas verdades pessoais através da pesquisa, do empirismo ou da ciência. Então, ambos estão na casa 9 e compõem essas verdades pessoais. Tá? Existem verdades absolutas, tudo bem, existe o bom senso, é, mas também cada pessoa tem uma forma de pensar, tem uma forma de adquirir o conhecimento, de processar as informações. E aí, obviamente, cada microcosmo, cada indivíduo faz a partir dessa composição de informações, faz as suas verdades ou as suas crenças. Tá legal? Bom, eu coloquei como exemplo esse mapa, né, porque né, um dia aleatório, um horário também aleatório, porque isso aqui tem uma lição muito interessante, essa oposição aqui de Plutão, no comecinho de Aquário, com a Lua, né? A Lua e Mercúrio em Leão, na casa 9, tá? Essa oposição, que inclusive envolve o eixo que nós estamos falando, é o seguinte: bem, quando a gente tem Lua na casa 9, né, e Mercúrio na casa 9, esses dois astros são astros pessoais. A Lua, ela projeta todas as necessidades, as conexões emotivas, emocionais, sensíveis, tradicionais, dentro do âmbito das verdades pessoais. Então, vamos falar desse mapa como se fosse um indivíduo, tá? Então, essa pessoa, né, representada por esse mapa, ela tem, com essa lua em leão, uma forte conexão com verdades vindas da sensibilidade, daquela sensação, daquela conexão emocional. Muitas pessoas falam a respeito também de tradições, ou a família ensinou tal coisa, tal religião, por exemplo, tal fé. Então ela tem essa conexão, né? Sem contar que existe aí uma interpretação da casa 9 mais mundana, que são as tais das grandes viagens, tá? Bem,
Quando a gente coloca, né, as grandes viagens na casa 9, assim como as pequenas viagens na casa 3, isso significa o quê? É um deslocamento, certo? E esse deslocamento, seja curto, seja longo, ele leva você a novas realidades, tá? Então, as novas realidades de curto alcance, que é a casa 3, e as novas realidades de longo alcance, que é a casa 9. Então, por exemplo, essa pessoa que tem a lua em leão na casa 9 e tem esse sonho, essa conexão emocional com a Índia, né? Só que é uma conexão quando você tem uma conexão emocional, isso não significa necessariamente a praticidade daquilo, ou seja, isso não significa a realização. Você pode estar conectada com a história, a sabedoria da China antiga, por exemplo, mas você sabe que se você for para a China hoje, você pouco vai encontrar dessa desse entendimento da medicina chinesa milenar. Você pode até encontrar, mas não é daquele jeito como era milênios atrás. Assim como o Egito também. Você vai para o Egito, você encontra as pirâmides, os templos e tal, que se referem a todo aquele conhecimento, aquele entendimento de mundo de milênios atrás. Mas o Egito é um país hoje dominado pela fé muçulmana. Então, nós sabemos que podemos ter essa conexão com uma cultura, um país, mas não necessariamente entendendo-se o tempo e o espaço. Quando você finalmente vai à China, ao Egito, à Índia, você pode compreender, né? Aí entra aqui compreensão, Mercúrio, entendimento, intelecto, tá? Como é importante esse Mercúrio aqui, porque digamos que essa conexão emocional, sensível com a Índia, faz com que a pessoa se programe, se organize com Mercúrio para ir até a Índia. Daí ela chega ali e percebe que, né, existem aquele rio Ganges é extremamente poluído, você vê até pedaços de corpos ali, que existem pessoas em uma pobreza extrema, e aí como se diz, né, o sonho acabou, né? Então, aí o que acontece, né? Tá, eu me organizei para viajar, fiz um deslocamento longo aqui na minha casa 9 e, pois é, aí eu acabei, né, com essa novo choque de realidades, eu acabei mudando os meus conceitos, o meu conhecimento. Olha só, Plutão, né? Plutão na casa 3. Isso na minha opinião pessoal, Plutão na casa 3 é uma configuração extremamente importante para aquelas almas questionadoras, investigativas, aquelas pessoas que não simplesmente se deixam levar pelos clamores da fé, das verdades impostas, seja pela mídia, ou pela sociedade, ou pelas religiões, ou até mesmo pela ciência. São pessoas que se questionam o mundo, que querem se aprofundar, querem investigar. Afinal de contas, Plutão nada mais é do que o deus do submundo. Então, ele representa o inconsciente profundo, ele representa aquele mergulho que não é, vamos dizer assim, o mar de rosas, né? Quando nós nos aprofundamos no nosso inconsciente, nós encontramos aqueles monstros ou aquelas sombras, aqueles medos, aquelas realidades que não são muito palatáveis, não fazem parte do âmbito do politicamente correto, né? São mais instintivas. No entanto, quando nós nos questionamos, quando nos aprofundamos com coragem, especialmente nessas informações, né, aí nós acabamos, né, a oposição de
Plutão acaba destruindo, fazendo essa desconexão com com essa conexão psíquica, emocional, sensível com determinadas verdades ou culturas. Então, olha que coisa interessante, por isso que eu quis trazer, eu vi essa configuração, quis trazer para vocês e mostrar o quanto é importante, mesmo que nós não tenhamos Plutão na casa 3, mas você aí que está me escutando, você tem a sua casa 3, regida por um determinado signo, você pode ou não ter astros na casa 3, você tem, da mesma maneira, a sua casa 9, regida por um determinado signo, e assim por diante, né? Então, você tem a sua singularidade aí nesse âmbito do pensamento e da sabedoria. E como todo o eixo das casas no nosso mapa astrológico, ele tem mão dupla. Tá? Então, quando nós nos apegamos, porque veja bem, como eu sempre falo, a astrologia é uma escolha, tá? É uma ciência quântica que depende do observador. Tá? O observador ele faz as escolhas, ele toma as decisões, ele coloca seu ponto de vista, sua lente sobre determinado fenômeno. Então, quando você está lá com a sua lua e você apenas se projeta, coloca esse peso, né, na sua lua, nas emoções, nas conexões, seja com um país, como esse exemplo que eu falei da Índia, sem conhecer a Índia, tá? Ou se você tem uma conexão com um anjo, um arcanjo, uma figura divina sem se aprofundar, sem entender, né? Ou de algum, né, na casa 9 como nós temos a questão das leis da ética, então se você se apega a alguma determinação legal, tá? E aí a gente vai também, as determinações legais, as constituições, elas dependem muito da cultura do povo. Então, nós temos, por exemplo, os países cuja cultura islâmica coloca certas leis extremamente severas contra as mulheres. Então, aí a pessoa que tem essa conexão apenas lunar, ela apenas acredita, ela apenas tem a necessidade, né? Falando aqui ainda da Lua, a necessidade de se conectar com essas verdades que às vezes não são tão profundas ainda, tá? Então, por isso que Mercúrio, a curiosidade, querer entender como se processa essas leis. Por que a mulher é tão rebaixada, maltratada no islamismo? Por que na Índia existe tanta miséria? Por que? Então, esses porquês, esses questionamentos, tá? Eles acabam sendo feitos e o aprofundamento aqui da casa 3, tá? Processamento das informações, fala assim, opa, para tudo. Então, essa minha conexão, ela não é válida, não, ela não pode fazer parte da minha verdade, porque, afinal de contas, não é válido, não tem raízes, não tem fundamentos, tá? Mas aí, essa falta de fundamentos, né, ela não precisa ser necessariamente voltada às crenças, tá? Voltada às religiões. É, nós passamos aí depois, né, desse evento desde de 2000, tá? 2020, aliás, com o problema dos lockdowns, etc., é, por certas verdades impostas por determinadas oligarquias que hoje estão sendo derrubadas, né? Então, por exemplo, uma frase que se falava muito naquela época é "Trust the science", acredite na ciência. O que há de errado nisso, né? Você não pode acreditar,
na ciência. Acreditar na ciência tem a ver com a fé, né? Assim como a pessoa acredita que a Índia ou a China são países que ainda remontam àquela fé, né, de milhares de anos atrás, certo? Ou acredita que o Iraque é aquele país na época da Idade Média em que as ciências, a astronomia, a medicina, a alquimia é, avançavam enquanto a Europa simplesmente mergulhava numa questão mais teológica. Então, em outras palavras, né, essa dissonância de acredite na ciência, hoje nós estamos percebendo o quanto fomos manipulados. Então, hoje, né, Plutão aqui é interessante, inclusive eu falo para vocês, olhem, aqui nesse canal tem um vídeo de Plutão em Aquário. Eu já escrevi aí, já tem algum tempo que eu estou escrevendo a respeito de Plutão, do ingresso de Plutão em Aquário, e justamente agora, né, na época, quando Plutão entra em Aquário, ele derruba esse trust the science, ele derruba esse acredite na ciência, porque a ciência ela é aquariana. Interessante aqui, né? Plutão aqui na casa 3 em Aquário. A ciência é aquariana, é o pensamento avançado, tecnológico. Ele é sujeito a questionamentos, ele é sujeito a aprofundamentos e não simplesmente no trust, não simplesmente no acredite, engula e não pense mais nisso, tá? Então, o que que acontece quando o Plutão entrou em Aquário, né? Várias coisas, daquelas figurinhas ali em 2020, 2021, que impuseram uma série de dogmas, que foram dogmas, foram é, é, leis, né, extremamente totalitárias, e hoje o que que se fala? Não, isso aqui não tinha embasamento científico, isso aqui não é eficaz nem seguro. Não estou falando as palavras para não levar um strike. Eu sei que meu canal, né, não visa likes e visualizações, não, muito pelo contrário, visa exatamente a disseminação da informação, disseminação da astrologia mais profunda, né? Mas eu não estou falando as palavras. Você que tem inteligência suficiente para entender o que eu estou falando, você que está ligado aí no que está acontecendo e dos medicamentos que estão sendo retirados das prateleiras ou da exposição pública, tá? Justamente porque estão causando problemas que, né, estavam sendo mascarados aí desde 2021, mas agora com Plutão em Aquário não é mais possível esconder isto. Então, algumas coisas aí estão acontecendo. No dia 1º de junho, em Genebra, vai haver um protesto bastante interessante, né? Eu acho que legal, interessante acompanhar isso. Claro que vocês não vão ver nos canais normais aí, né? Mas exatamente, né? Então, vindo aqui falar sobre Plutão em Aquário também significa o quê? A a disseminação da informação através da internet. Então, às vezes, quanto mais você se aprofunda, se questiona, pesquisa e não simplesmente acredita, né? Isso é para aquelas pessoas que acreditam em qualquer coisa, seja fake news ou a tal da desinformação, que são palavras que nem existem, né? Mas é simples. Se aprofunde, questione. Quando aparece qualquer informação, você não precisa acreditar. Você tem a sua casa 3, você tem a sua casa 9, né? Então componha a sua visão de mundo, suas crenças, a sua formação, que também depende disso, certo? Às vezes você vai uma universidade, você faz uma formação, você vai para um país justamente para questionar
questionar e não para aceitar, não para baixar a cabeça sem questionamento. Tá ok, pessoal? Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal. Dúvidas, comentários, sugestões, coloquem aí né, na listinha aí de comentários abaixo. E eu desejo a todos aí um excelente feriadão. Um grande abraço leonino.